Convidamos até o palco para mediar a próxima palestra a senhora Rosineide de Aguiar, RPPS de Nova Alvorada. Agora nós teremos a palestra com o tema Impactos na Resolução 5.272 de 2025. Convidamos então para esta palestra o senhor José França, José Aparecido Costa França, da empresa Privatiza. José Aparecido Costa França é sócio da Privatiza Assessores de Investimentos com mais de 20 anos de experiência nos segmentos de RPPS. Tem formação em Economia pela PUC São Paulo, pós-graduado em Engenharia Econômica pela Universidade Mackenzie. Passamos então para a nossa mediadora Rosineide. Boa tarde a todos. É um prazer imenso recebê-lo, França, no Mato Grosso do Sul. É uma honra muito grande. A gente sabe aí que você visita os nossos RPPS, muito tempo nessa luta, né? Então, seja muito bem-vindo. Tá? A gente sabe que nós todos estamos aí nessa luta da 5272, e o França vai falar sobre os impactos dessa nova resolução. Porque tem impactos não só no RPPS, mas no mercado financeiro também, né? Então, obrigada. Obrigado, Rose. Bom, boa tarde aos valentes que ficaram até o final. Ainda tem, acho que, mais uma fala depois da minha, né? Eu não vou exatamente fazer uma palestra, mas eu vou fazer uma coisa que eu gosto desde que eu me entendo por gente. Eu vou conversar com vocês. E eu não sei se vocês observaram que eu fiquei o dia inteiro sentado aqui na frente. Aliás, ontem, na abertura, eu fiquei também o tempo todo sentado, prestando atenção em tudo que foi dito aqui até agora. Eu vi 3 painéis em que participaram a Luciana, do Ministério da Previdência, eu vi a Márcia, eu vi outros atuários falando aqui, eu vi sobre cenário econômico a Caixa de manhã, Caixa Econômica, eu vi o Sicredi, eu vi o Bradesco, enfim, eu prestei atenção em tudo que foi dito aqui, né? Aliás, foi até divertido de manhã, porque eu não pesquei, eu bocejei. A Luciana quase me crucificou aqui na frente, né? Eu não cochilei, não, eu só bocejei. Pois bem, e eu vim aqui por uma coisa muito específica. Na semana que vem vai completar 4 meses que eu não posso trabalhar. Para quem me conhece aqui, eu ando no estado há mais de 20 anos, e o nosso histórico de trabalho, o que a gente já distribuiu, produtos que a gente criou, enfim, o relacionamento que a gente desenvolveu aqui, não apenas aqui no Mato Grosso do Sul, mas em vários outros... Não vai apertar o botão desse relógio aqui? Aperta, senão eu vou até meia-noite. 20 minutos. Vamos lá, agora está valendo. Então, eu até achei bacana, né? Talvez você tentou me ajudar e eu não entendi, né? Mas, enfim, eu vim aqui para falar, coisa que eu não vi ninguém fazer, a respeito da resolução 5272. Né? A gente ouviu bastante coisa, acho um pecado, embora seja cansativo, eu fiquei sentado o dia inteiro aqui, eu estou bem cansado. Mas, pô, você não levantou um tijolo, como é que você está cansado? A informação vai cansando a gente. Eu sei que vocês estão cansados, mas vocês estão aí firmes. Muita gente não teve a paciência ou o foco, porque aqui é colocado conteúdo e quem não aproveita, não aplica. E depois fala que é difícil, que é complicado. É claro, se você não tem foco, não presta atenção na lousa e não arregaça as mangas, é muito difícil realmente, né? Mas, enfim, voltando à questão da resolução 5272, eu começava a dizer que faz 4 meses que eu não consigo trabalhar. No meu trabalho normal, eu tenho trabalhado muito. Trabalhado muito para quê? Para ver se a gente consegue, usando o bom senso, mudar um pouco o estrago que foi provocado pela resolução 5272. Os grandes bancos, não é que nós não estamos com liberdade para trabalhar, os grandes bancos que estão permitidos estão com dificuldades também.
Eu fiz uma reunião anteontem em que o cliente disse, eu estou com dinheiro para aplicar, não sei onde aplicar. Por quê? Porque não tem progestão. E aí, a gente ouviu aqui falar de progestão, governança, prazo e tudo mais. Eu acho que isso é muito importante. Eu sou um defensor do progestão. Como eu estou há mais de 20 anos no RPPS e eu vi a evolução que aconteceu no RPPS, uma pessoa sozinha decidiu os investimentos, isso gerou problema. Depois foi criada a obrigatoriedade do comitê de investimentos, os conselhos que muitas vezes não tinham o entendimento da importância e da responsabilidade, começou-se a olhar para isso também. Hoje nós temos eventos para conselheiros, conscientização, curso, certificação. Eu acho que o mercado já mudou demais. Mas o progestão, como ele foi projetado e o que se esperava de retorno em termos percentuais dos RPPS, ele ficou muito abaixo do que quem criou o programa pretendia, que foi o Ministério da Previdência. A Márcia, inclusive, acho que é a coordenadora do programa. Enfim, o Ministério faz o seu trabalho. Agora, até usando isso aqui como referência, da mesma maneira que a pessoa sai, anda 200, 300, 400, 500 quilômetros, para sentar aqui, para ver uma palestra e ela não vai, ela pega a abertura, tira uma foto, tira a foto no painel e diz que veio, mas não veio, o progestão eu acho que é um pouco isso também. O cara pega o manual, tem que ler, tem que fazer um trabalho denso, tem um monte de tarefas para entregar, não entrega, diz que é difícil, é muito complicado, eu não tenho quadro lá e tal, enfim. Mas, voltando, eu vou indo e voltando a falar da resolução, está todo mundo olhando para a questão do progestão em relação aos limites para investimento em razão da resolução. Só que a gente não está olhando outros aspectos também que são igualmente importantes. Quem tem hoje o progestão nível 4, que é o topo do progestão, está com problemas. Por quê? Porque, por exemplo, se quiser comprar um fundo de renda variável, que o nosso mercado está pequeno hoje, em razão de vários fatores, especialmente os juros elevadíssimos e alguns produtos que foram criados, que acabaram drenando a poupança, Eu acho que a gente tem dois que são muito importantes, muito relevantes. O título público no institucional se tornou uma forma de você ancorar a carteira. Então, como o juro alto, eu posso marcar na curva, isso me dá tranquilidade, está pagando a minha meta, então eu não preciso ir para risco. E no caso da pessoa física, inclusive, quando você cria produtos que têm uma rentabilidade interessante, isentos de imposto de renda, e alguns deles com o fundo garantidor ainda dando segurança, quer dizer, isso vai levando dinheiro para outros segmentos, e o mercado de renda variável está pequeno hoje em relação ao que já foi. E aí um instituto que tenha nível 4 de progestão vai aplicar num fundo de renda variável, ele vai olhar os produtos que o mercado tinha para oferecer, a maioria deles tem mais de 50% da participação de RPPS. Os nossos fundos que a gente distribui, eles têm de 80% a 90% de participação de RPPS. Claro, é um trabalho feito, dirigido, é específico, tem regras próprias que a gente tem que respeitar. Eu acho que isso é importante para vocês, é positivo para vocês, mas, em razão da resolução, os nossos fundos... Primeiro que a gente não pode vender, porque a distribuição ficou vetada, vírgula, por enquanto, vírgula, espero. Segundo, porque ainda que eu pudesse estar oferecendo produtos para vocês, por uma dessas normas que é de 50% do patrimônio do fundo, a gente não pode vender. Então, na nossa visão, essa resolução ela foi totalmente equivocada, porque em muitos casos a gente fala assim, olha, agradou a gregos, mas não agradou a troianos. Essa aqui desagradou os gregos e os troianos. O mercado financeiro foi penalizado, repito, os grandes bancos têm dificuldades, eles têm, obviamente, uma condição melhor que a nossa, porque eles têm liberdade para atuar, mas eles não têm, nesse momento, em D0, quando veio a resolução, uma grade disponível que não tenha a questão dos 50% dos RPPS, é o primeiro ponto. Do lado de vocês,
né, eu repito, eu vi palestra falando sobre atuária, eu vi falar de progestão, eu vi falar de governo, eu vi falar de tudo. Ninguém falou da resolução, na minha visão, do jeito que deveria falar. Essa resolução, ela atrapalhou vocês todos. Se eu não estou enganado, vamos ver se eu prestei atenção, são 52 RPPS no Estado, contando com o Estado. Salvo engano meu, são 11 que têm o progestão. Dos 11, 7 com nível 2, 4 com nível 1. Esses 7 que têm o nível 2 ainda podem comprar fundos de ações. Porém, hoje o mercado está escasso de produto, já é uma dificuldade. Vamos pensar do outro lado, né? Vamos pensar dos que não têm nada. Ou melhor, o nível 1, 4, é como se não tivesse nada. Então, dos 52, se a gente tirar 7, sobram 40 e 52 menos, eu falei 7, né? São 45 que não pode fazer nada. Você só pode comprar título público ou comprar fundo 100% título público, tá? Então, quando eu ouço, por exemplo, eu ouvi aqui hoje alguém dizer, não, porque a 5272 foi ótima para diversificação. Onde? Onde que eu vou diversificar se eu não posso comprar um fundo que tem mais de 50% de RPPS? Se eu não tiver projeção, eu não posso comprar nada que não seja título público, né? Então, eu acho que foi um negócio muito mal planejado. E no mercado, a gente ouviu algumas pessoas dizendo, poxa, vamos judicializar. Gente, eu acho uma burrice tão grande querer judicializar. Eu acho que a gente tem que conversar, dialogar. O sentimento que eu tenho, acho que muita gente aqui é pai, eu sou pai também, é que, e aí foi dito aqui, eu vou reforçar, só que eu vou colocar o nome, ninguém falou o nome, eu vou falar o nome. Como eu sou pai, quem de nós que é pai que não deu um tapa, com o perdão da colocação, na bunda do filho? Dar um tapa na bunda do filho é diferente de dar uma porrada no filho e colocar ele em coma. Essa resolução foi isso. Foi um sacode tão grande que, ao invés de organizar o mercado, proteger o mercado, colocou o mercado de joelho. O RPPS não consegue se movimentar, o mercado não consegue se movimentar. Qual é o benefício e qual é a diversificação que isso trouxe? Veja só, eu acho que essa é uma leitura que ela pode ser feita, mas eu não vejo benefício nenhum para o governo federal. Porque qual é a leitura que a gente faz com esse raciocínio? Todo mundo é obrigado a colocar o dinheiro no título público, isso é bom para o governo porque ele rola a dívida. Só que tem um detalhe, tem um detalhe que eu acho que vai mais para frente. Aqui falou-se várias vezes em equilíbrio financeiro e atuarial. Hoje, dia 16 de abril de 26, ele explicou muito bem, né, meu amigo Paulo lá da Caixa, que a renda fixa está pagando toda a conta. Mas isso é uma anomalia. O juro no Brasil é uma anomalia, né? Ele disse que está entre os 3 maiores juros do mundo. Acho que foi você que falou isso, né, Paulo? Um dos 3 maiores juros do mundo. Sabe, ninguém fica rico pagando juros, fica rico recebendo juros. Se o país continuar pagando juros nessa proporção, vai quebrar. E eu não estou sendo figurativo. Quebra realmente. O Brasil não vai quebrar. A Argentina quebrou, a Rússia quebrou, enfim, nós tivemos vários países que tiveram problema de solvência. E como é que um país quebra? Olha, eu tenho um título que vence em 2030, a gente fez conta, a gente chegou à conclusão que esse título de 2030, ele vai ser pago em 2080. Hoje a taxa de juros é 7, a gente só consegue pagar esse título em 2080 com uma taxa de 3, uma repactuação, que, sabe, eu estou falando de maneira figurativa, não é, né? Mas tem risco, né? Não, tranquilo, eu estou com título público, eu estou sossegado. Outra coisa, né? Eu não sei se eu poderia dizer que é uma anomalia, mas eu comprar o título público e poder marcar na curva, por quê? Porque eu estou casando com o meu passivo, isso é bacana, eu acho que faz até sentido, só que ele acaba não expressando exatamente a realidade da carteira, porque o correto, na minha opinião, é marcar tudo a mercado. Eu tenho que saber o quanto eu tenho efetivamente de liquidez se eu precisar vender hoje aquela carteira. Então, eu acho que são várias coisas que estão somadas aí, mas o fato é que, para voltar na questão da resolução, tudo que ela trouxe
seguramente não foi diversificação, não está na lista do que ela trouxe. Ela trouxe confusão, ela trouxe uma parada do lado do mercado, ela trouxe uma parada do lado de vocês, então eu acho que isso tem que mudar, e eu acredito sinceramente que vai mudar. Para vocês terem uma ideia, desde dezembro a gente vem trabalhando junto ao Ministério, nós estivemos na Fazenda, nós estivemos no Planejamento, no Ministério da Previdência, e já está em andamento uma consulta do Ministério da Previdência junto à CVM, de uma tese que a gente colocou, né, que o Sullivan falou alguma coisa aqui, mas acho que ele não foi específico, de uma tese que demonstra, porque onde está o problema disso? Eu disse que ia dar um nome, eu vou dar um nome, né? Alguém falou que problema no final do ano. Gente, o que provocou essa descarga que a gente levou foram algumas coisas. O clímax foi o Banco Master. Ninguém falou essa palavra master aqui, eu não vi. Sabe? O clímax foi o Banco Master. Por quê? Porque nós tivemos aí algo como perto de 3 bilhões de reais que foram aplicados lá, só que isso concentrado principalmente entre 2 ou 3, eu acho que em 4 RPPS foram alocados 1,5, acho que 2 bilhões de reais, 4. Então foi um negócio muito específico. E quem promoveu isso, especialmente lá em cima, ninguém fala nada. E o que acontece? Como isso deve ter sido passado, de alguma forma, utilizando-se um assessor de investimento, eu acho que tem que estar dentro da estrutura, uma operação que acabou envolvendo algum assessor de investimento, o assessor de investimento se tornou, por definição, um bandido. Eu sou assessor, não sou bandido. Semana que vem faz 40 anos que eu me tornei assessor de investimentos. 40 anos, eu não comecei semana passada. Então, eu acho que foi um erro muito grande. E aí eu vou compartilhar com vocês, como eu estou magoado e ofendido, não tenho intenção de fazer isso com vocês, mas para vocês sentirem o que eu estou sentindo. De vez em quando, a gente escuta uma notícia que um servidor público cometeu um erro, vocês concordam ou não? Faz parte, né? O fulano de tal, lá para liberar um negócio, ele aceitou uma propina. Todos vocês se tornaram bandidos porque saiu essa notícia no jornal? Eu acredito que não, aliás, eu tenho certeza que não. Então, é um pouco o sentimento que a gente está tendo. E o que acontece no final desse processo com relação à CVM e ao Ministério da Previdência? A gente está buscando, isso é uma coisa importante, que a CVM dê, porque isso está dentro do arcabouço legal da CVM, está dentro das normas. Nós só podemos vender mercado primário para vocês. Aí eu vou explicar melhor esse ponto do mercado primário. Se todos vocês aqui comprassem um fundo que eu vendo hoje, dia 16, hoje é quinta, né? Quinta-feira, as cotas seriam convertidas amanhã. E mais, digamos que além de vocês, os RPPS do Estado, todo mundo vai entrar no fundo que o França vende. O fundo é muito bom, eu garanto. Todo mundo entrou hoje, as pessoas físicas e todos os RPPS. Amanhã à noite isso vira cota. Ao virar cota, quem aplicou 5 mil, 8 mil, 3 mil, 700 reais, 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões, todos compraram no mesmo preço. Não tem arbitragem de preço. Correto? É diferente, por exemplo, de se comprar uma letra financeira com uma taxa de juros de 7,80 e vender para o RPPS a 7, a 7,20. É diferente. Aí tem arbitragem, é mercado secundário. Então, a tese que a gente defendeu, e é um fato, é que esse tipo de trabalho que a gente faz não leva risco para vocês, de vocês serem roubados. Para usar o português claro, né? Não vamos ficar floreando. Eu vendo o fundo para vocês, as cotas não existem, então entrou dinheiro no fundo, converte as cotas, aumenta o número de cotas no fundo. Alguém pede um resgate, a gente vende o ativo, suprime a quantidade de cotas relativa àquilo que foi vendido. Então, não tem compra e venda de mercado secundário no trabalho que a gente desenvolve. E essa tese já foi compreendida pelo Ministério da Previdência, né, já há o consenso com relação a isso, e a CVM está sendo provocada para a gente voltar. É claro que a gente voltar a trabalhar, em primeiro plano, é uma coisa que interessa muito a nós, porque é o nosso dia a dia. Embora a gente não tenha nada para vender hoje, a gente tem que trabalhar para criar
novos produtos, enfim, criar novas oportunidades. Mas o fato concreto é que essa resolução, primeiro tem esse dado que envolve a gente, depois tem a questão do progestão que eles estão tentando. Alguém está acompanhando aqui o grupo de trabalho que foi criado, que de segunda e quarta-feira tem tido reuniões, que está aberto, inclusive, para ouvintes? Alguém sabe disso aqui ou não? Não, você não vale, né, pô? Não, nem vocês, eu quero saber aqui de vocês. Pois é, às segundas e quartas-feiras tem acontecido, desde o final de janeiro, acho que a primeira semana de fevereiro, reuniões do grupo de trabalho que foi criado para discutir essa resolução. Então, nós já passamos pelo assessor de investimento, que é isso que eu estou dizendo para vocês, nós já passamos pela questão do progestão, que está se buscando uma flexibilização com certificações profissionais dos participantes de comitê, conselho e tudo mais. Tem muita coisa sendo discutida, e óbvio que essa resolução só será realmente melhorada quando a gente tiver uma nova. Não sei se esse ano tem condição de ter uma nova, porque quem aprova isso é o Conselho Monetário Nacional, composto pelo ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, presidente do Banco Central. Os dois primeiros saíram, vão ser candidatos. Então, tem substitutos. Ninguém vai mexer nisso agora. A gente está perto do período eleitoral, então isso não deve acontecer esse ano. Então, algumas melhorias que não firam o texto da resolução poderão ser aplicadas. Porém, a mudança e a normalização das relações de vocês com o mercado, acho que vai demorar um pouco ainda. O único ponto, para não dizer que não tem nada de positivo, e na minha opinião isso é positivo, embora outro dia um camarada de São Paulo falou, pô, você está achando isso positivo? Porque isso não afeta você. O que afetou você achou negativo. Eu vou dizer o que eu acho que é positivo. Eu acho, como disse o João hoje aqui, em 2018, eu tenho 45 segundos, vou gastar mais 3 minutos, pode ser? Em 2018, eu e o João fomos a Brasília e conseguimos mudar uma regra que praticamente ia levar o dinheiro de vocês obrigatoriamente para os grandes bancos. Tá? E aí, como disse o João, a gente trocou, a gente fez um acordo de procurar blindar o segmento para evitar problemas. Então, a gente fez um trabalho bom. Tanto é que os escândalos de lá para cá, eles são praticamente nulos até esse último episódio que aconteceu agora. Então, eu digo para vocês o seguinte, essa resolução só vai mudar, ou melhor, eu estava dizendo sobre o ponto que eu acho que foi positivo. Ainda foi deixado um nível de acesso que permitiu essas últimas notícias. Hoje, por exemplo, para que vocês tenham um produto de investimento, um fundo, ele tem que ser administrado por um S1, um S2. O que é isso? Reduziu muito o número de administradores que podem cuidar do recurso de vocês. É Bradesco, Itaú, é Santander, é BTG, ficou reduzido, correto? E algumas instituições que tinham uma leitura um pouco mais leniente dos fluxos de negócios, essas foram alijadas. E quando eu disse que isso acho que foi positivo, e alguns... eu vou dar um exemplo. Um banco que é gigantesco, o BNP Paribas, que é um dos maiores bancos da Europa, ele é nível 3, ele é S3, melhor dizendo, não é S2. O BNP saiu. Estão brigando lá através da Ambima, porque tem outros grupos trabalhando também para mudar a resolução, mas o BNP, que é um banco gigantesco na Europa, no Brasil ele não é S1, S2, ele foi alijado desse processo de investimento, eles estão brigando lá. Claro que o BNP, que é uma casa gigante, está pagando por outras casas que não têm esse porte e, lamentavelmente, foram lenientes com alguns fluxos que aconteceram. Mas o fato é que só essa medida, na minha opinião, essa subida de régua que houve, eu diria, da administração dos produtos, da responsabilização, para mim, ela já seria suficiente, porque eu acho que diminuiria substancialmente o risco de qualquer tipo de malversação. Então, para deixar bem claro aqui, eu acho que esse final de ano foi uma tragédia, porque a gente trabalhou... quando zera, ele começa a andar de novo? Não, né? A gente trabalhou durante muitos meses um aprimoramento da resolução que foi substituída. Só que na hora de fazer a aplicação, de sair a resolução nova, tudo aquilo que foi discutido, debatido, que o mercado tinha consenso,
porque o mercado foi ouvido, a RPPS foi ouvido, tinha muita gente ouvindo, né? As entidades representativas de vocês, associações, todo mundo foi ouvido. Nada do que foi debatido foi colocado, veio um negócio completamente desproporcional. Então, minha gente, quando eu me propus a vir conversar com vocês sobre a resolução, essa notícia me surpreende, que vocês não estão acompanhando, que tem um grupo de trabalho, que você escuta a reunião, você está vendo a evolução das coisas. Eu acho que está em curso, isso é muito positivo, é bom que isso seja difundido. Michel, é bacana mandar o link para todo mundo. Você não tem o mailing de todo mundo? Você recebe o link da reunião, dispara para todo mundo. Quem quiser, só não fala em nada, não pode abrir a boca. Se abrir a boca, você toma uma porrada. Porque, não é verdade. O cara falou lá no segundo dia, olha, ouvinte é ouvinte, não pode levantar a mãozinha para fazer pergunta, não pode falar nada. E se alguém fala alguma coisa, eu derrubo todos os ouvintes. Verdade. O cara, né? E aí o que acontece? O cara falou, o Daniel não entrou aqui ainda. Eu achei que fosse o Daniel nosso, lá do nosso escritório, que estava numa reunião com a CVM. Aí eu levantei a mãozinha para explicar que ele estava na reunião com a CVM. Era o Daniel. Quase fui trucidado, né? Então, mas eu acho bacana que vocês acompanhem, porque tanto quanto entender tudo que vocês ouviram aqui, para vocês, pelo menos que ficaram até o fim, de cálculo atuarial, de governança, enfim, tudo que foi falado, eu acho que é legal entender como as discussões de temas que afetam vocês, que podem ser melhorados e podem melhorar para vocês a gestão, estão sendo debatidos. Acho que é muito importante isso daí. Então, quando eu falei para o Michel que eu queria falar um pouquinho da resolução, e já tinha, que eu vi que já tinha lá algumas pessoas, alguns temas, ninguém falou da resolução. Está fácil para... Eu quero que levante a mão quem estiver achando fácil fazer a gestão dos recursos hoje. Ninguém. Não está fácil. Está fácil. Jairo, eu sei que eu... Está fácil aplicar dinheiro lá ou não? Não está complicado achar o fundo? Então, eu acho que a gente... E detalhe, né? Eu acho que vocês têm. Qual é o representante da associação de vocês? Eu não sei se vocês sabem onde está. Eu sei, está aqui, ó. Levanta, por favor. Aqui, ó. Meu, Michel, está difícil, quer dizer, e esse camarada, pô, ele tem rodinha no pé, ele vai para tudo quanto é canto. Tem que ser portador, como aquele ali do Rio Grande do Sul tem que ser portador, sabe? As associações são o melhor veículo de levar a reclamação de vocês. Se vocês não reclamam, não gritam, não batem o pé, está tudo certo, está tudo calmo. Não está tudo certo. E não é sobre não estar tudo certo para mim. Dessa vez eu sei que não está tudo certo para vocês também. Então vamos trabalhar juntos para que isso seja melhorado. Muito obrigado pela atenção, minha gente. França, muito obrigada. Gostaria de agradecer. Eu sei que você tem muito para contribuir, e obrigada pela contribuição. Em nome da ADIMP, do nosso presidente, nosso muito obrigado. E que Deus abençoe, que a gente tenha logo aí algumas notícias boas para nós e para vocês. Eu confio. Mais uma vez, uma salva de palmas, então, para o José França, pela brilhante palestra, e também para a nossa mediadora Rosineide. Nós convidamos até ao palco o Michel Morrison, presidente da ADIMP, para fazer a entrega da lembrança do primeiro Congresso Sul Fronteira. Imagina.